enfim, das placas, mas eles poderiam migrar para o Mercado Livre de alguma forma. E aí, enfim, por falta de conhecimento ou por falta de oportunidade, vocês, né, não tiveram essa chance aí de fazer essa migração. E aí, hoje, qual é a maior oportunidade do setor, se a gente fosse falar muito claramente? Com a resolução de abertura de mercado, que é para início de janeiro de 2024, os clientes, todos os clientes do grupo A, todos, independente de demanda contratada, independente de quantidade de demanda contratada, todos os clientes do grupo A vão poder migrar para o Mercado Livre de Energia. Então, o que é isso? Então, a gente chama hoje de comercializadora varejista, que é um cliente, na verdade, que, na verdade, criou esse nome por causa do tamanho do cliente, por isso que se comparou um pouco com varejo, né? Porque a gente fala hoje de rede de supermercados menores, ou até às vezes de um supermercado só, e não precisa, não necessariamente de uma rede, de uma gráfica, de um condomínio que esteja no grupo A, porque tem condomínios, né, mais estruturados, mais robustos. Então, tem duas formas da gente olhar hoje a oportunidade de trazer esse cliente para o Mercado Livre. Ou olhar para o que está agora, a oportunidade de agora, que é olhar se ele tem demanda contratada de cara, vamos dizer assim, é um check que você faz. Então, se ele tem demanda contratada, ele já pode ser um potencial cliente, porque se ele tem demanda, normalmente ele está em alta tensão. No máximo em média, mas normalmente em alta tensão. Então, você já olha essa oportunidade. O corte, normalmente, de conta, para a gente dizer, poxa, esse cliente realmente é muito viável para entrar no mercado, é de R$ 15.000. Então, o segundo check, ou tem demanda contratada, beleza, tem demanda contratada, quanto é a conta? Aproximadamente 15 para cima. É a segunda possibilidade de entrada. E, óbvio, tem questões mais técnicas que você pode começar a estruturar. Ah, Dani, mas é só isso que tem de oportunidade? Na verdade, não, né? É uma coisa que a gente conversou muito, que até foi uma dúvida que o Marcos tinha, tem clientes que já possuem, por exemplo, uma mini geração, uma micro geração, enfim, mas eles estão ainda no mercado regulado, né? Eles ainda estão atrelados à distribuidora. E dependendo do cliente, dependendo de como esteja estruturada a usina deles, eles podem virar, na verdade, autoprodutores. Enfim, claro que tem que ser feito o estudo, tudo direitinho, mas eles têm a oportunidade de virar autoprodutores. E qual é o benefício de virar autoprodutor? Ele, além de continuar fazendo economia e migrar e sair do mercado regulado, enfim, ter toda a parte de estrutura contratual também mais, como é que eu posso dizer, mais livre de negociação, ele pode também vender excedente de energia no mercado spot, que é o mercado de curto prazo. Então, além dele ter economia, ele pode também gerar mais renda para ele. Então, se ele tiver a geração no mês, sei lá, muito mais, sei lá, ele precisava de 100 e gerou 150 no mês, ele vai poder vender aqueles 50 que sobrou naquele mês. Então, a vantagem de ser autoprodutor é porque ele tem essa oportunidade de venda também da energia excedente que ele tiver. Então, é uma das formas que a gente também pode oferecer e pode pensar em estruturar para o cliente. E aí, assim, como eu falei, eu não queria ser muito prolixa. Eu queria realmente ser mais prática e mais direta, assim, nessa conversa. Mas, Dani, vamos pensar agora também no lado do integrador e do lado dos benefícios, tá? Mas eu já ganho hoje instalando minhas placas. O que é que eu vou ganhar também migrando o cliente para o Mercado Livre? Primeiro que eu acho que o que eu falei para o Marco e para a Ana de cara, assim, você não vai ter aquela responsabilidade, aquela obrigação, principalmente técnica, com o cliente, né? Você não fica amarrado com ele como vocês ficam. Óbvio que relacionamento e pós-venda é tudo, né? Eu não estou falando sobre isso. Mas, assim, toda a parte mais desgastante do lado da instalação da placa, de problemas, enfim, que permeia esse negócio, vocês já não teriam na parte de migração. Fora que vocês teriam já a parte de comissão, enfim, bonificação pela eh, pela negociação realizada, então, por ter trazido o cliente. Hoje, mais especificamente falando da Atena, né, que é a comercializadora que eu estou representando aqui nessa conversa também, a gente tem, né, assim, disponibilizado um interesse muito maior de trazer integradores e pagar realmente um fee diferenciado,
né? O mercado hoje está praticando um FII mais ou menos de R$ 5 por megawatt-hora vendido de energia. A Atena está praticando um FII de R$ 10 megawatt-hora por negociação aí para o cliente. Então, assim, já é bem acima do mercado. E aí eu até brinco com os meninos, assim, gente, não é porque a Atena é boazinha, é porque realmente, assim, se a gente consegue fazer com que os nossos parceiros tenham realmente um ganho de verdade, a gente consegue trazer mais negócios para dentro de casa. E é isso, é um ciclo, né? Não tem isso de, eu vou ganhar sozinho, a fulano vai ganhar sozinho. Então, todo mundo ganha junto. Então, assim, a gente tem um contrato, óbvio, de intermediação que vocês teriam. A gente tem uma equipe de cinco pessoas hoje, se eu não estou enganada, cinco, porque entrou mais um estagiário agora também para compor, para iniciar aí essa tramitação, que a equipe fica disponível para vocês trazerem a conta de energia e a gente fazer o estudo de viabilidade, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Surgiu uma dúvida técnica, sei lá, de uma coisa bem específica. Meu cliente já tem GD, ele pode migrar para o Mercado Livre? Tem uma equipe também toda preparada, toda pronta para poder fazer todo o atendimento que vocês precisarem. Então, assim, em relação a suporte técnico, vocês vão ter realmente, assim, não 24 horas, né? Mas vocês vão ter, assim, tranquilamente, tanto de dúvidas como para poder fazer essa parte rápida aí de gerar o resultado de economia para o cliente. Hoje, só para vocês terem uma noção, a gente tem entregado uma base de 20 a 22% de economia para o cliente. Óbvio, tem uns que ficam um pouco mais abaixo, 18%, e outros muito mais acima. Tem clientes que chegam a 30, 35%. Óbvio, vai depender de caso a caso. Por isso que a gente faz o estudo detalhado para poder a gente conseguir fazer esse estudo de forma mais assertiva e com as melhores condições hoje do mercado. Agora é uma oportunidade boa de migrar o cliente, porque a gente está num momento de tarifas mais baixas, né, no Mercado Livre por causa das chuvas, então o PLD está no piso e a gente consegue gerar um preço muito melhor, que é algo, inclusive, que a gente pode aproveitar. Então, Dani, o que é que precisa, então, para a gente poder trazer ou tentar fazer esse negócio aí no Mercado Livre e começar a experimentar para ver se eu me interesso aí, se é realmente interessante para mim. Então, se vocês quiserem começar também, então é só vocês enviarem a fatura da energia. A gente só precisa, na verdade, da última fatura ou de uma fatura mais recente que eles conseguirem viabilizar, para a gente poder pegar os dados e conseguir fazer o estudo aí de forma assertiva. Mas assim, não precisa de muita coisa do cliente. Se você conseguir a fatura de energia, você na verdade já tem o cliente praticamente todo aí que a gente consegue rastrear, tá? Deixa eu pensar se como eu disse, eu não queria falar muito, mas eu falo muito. Teria alguma dúvida assim mais pontual que vocês têm? Ô Dani, deixa eu aproveitar e dar aqui o meu depoimento como integrador, né? Eu uso o Mercado Livre de Energia como um complemento do nosso fotovoltaico. Por isso que eu acho que faz tanta diferença e por isso que eu falo para todo mundo que é integrador tem que estar no Mercado Livre. Primeiro porque eu consigo viabilizar alguns negócios que nós estamos tendo oportunidade nesse momento e ninguém está levando em consideração. Um deles, ninguém fala sobre grid zero e mercado livre de energia. Eu levo ao cliente uma solução, vou falar de um cliente, uma indústria que eu estou trabalhando ela agora, para vocês verem o projeto dela, eu homologuei ele hoje, eu pedi a homologação dele hoje. É uma indústria que eles consomem 60 mil quilowatts mês. E além dos 60 mil quilowatts mês, eles estão no mercado cativo, eles estão migrando para o mercado livre. Aí o que acontece? Eu cheguei nessa indústria como especialista em energia. E aí eu falei para eles, qual que é a ideia de vocês? A gente quer o fotovoltaico, porque fotovoltaico é bom. E aí quando você vai conversar com o diretor da empresa, com o presidente, ele quer um fotovoltaico, ele quer investir até R$ 300 mil e conseguir gerar energia. Meu, a gente sabe
R$ 300 mil não faz nem cócega pela quantidade de consumo dele. Falei, peraí, mas por que vocês estão no mercado cativo? Ah, porque o mercado livre de energia é muito difícil de entrar, não sei o que lá. Resumo da ópera é o seguinte: eu estou migrando eles para o mercado livre de energia, eu estou instalando o GD, eles vão se tornar autoconsumidores. Autoconsumidor, Dani, que fala? Autoprodutor, né? Autoprodutor. Eles vão se tornar autoprodutor. Eu vou baixar o custo de energia deles, porque eu estou zerando o consumo simultâneo deles. O segredo, no meu caso, é o quê? É eu fazer um grid zero para zerar o consumo simultâneo deles. Eu não quero entrar no consumo simultâneo, mas eu quero tirar eles da demanda do cativo que eles têm ponta. Então, nós fizemos um cálculo que o melhor seria nós instalarmos 70 quilowatts pico em grid zero. Então, estou botando 70 quilowatts pico grid zero e estou colocando eles no Mercado Livre com uma demanda de 600 quilowatts. Desse jeito, a gente vai conseguir segurar toda a demanda dele. Eu podia ter perdido o cliente quando eu virasse para ele e falasse assim: ó, esquece esses seus R$ 300 mil, que para eu te zerar a conta, eu vou precisar botar aqui, sei lá, 500 kW pico, 1 mega. Eu ia perder o cliente. No entanto, eu viro para ele e falo assim: vamos pensar como a gente consegue otimizar o seu custo, porque o custo de energia é um diferencial. Então, quando a gente chega com mais essa solução conosco, o negócio fica diferente. Mais um exemplo: eu estou fechando com um prédio muito grande aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo, quem conhece São Paulo, é o Edifício Itália, do Terraço Itália. Eles estão no cativo com uma baita demanda. O que eu falei? Peraí, vocês não são para cativo, vocês são para Mercado Livre. Vamos adaptar vocês para o Mercado Livre. E já estou trabalhando eles para o Mercado Livre. Então, o Mercado Livre ele é mais uma solução que a gente traz, e como a Dani falou, e eu tenho isso daí comigo, eu tenho alguns contratos que eu recebo de Mercado Livre, todo mês eu recebo. Faça chuva ou faça sol, está pingando na minha conta R$ 2, R$ 3 mil. Quando a gente começa a acumular contratos de Mercado Livre, a gente faz um salário mensal, e eu gosto muito desse tipo de negócio. A gente faz um salário mensal que já foi trabalhado lá atrás, todo mês caindo na conta. Eu acho que isso daí faz a diferença, principalmente para nós que somos empresas, faz a diferença, por exemplo, para pagar aquele nosso custo fixo. Pronto, Dani, agora eu falei demais. Não, mas é bom que eu ia inclusive pedir para você colocar como é que já tem sido a experiência, né, porque óbvio, tem alguns integradores que já trabalharam de alguma forma, e eu gosto muito desse termo e eu acho que seria algo bem interessante se quem não se apropriou disso ainda, começar a pensar, mas ser especialista em energia para o cliente que você está batendo na porta, né, e não um integrador somente de instalação de placas. Porque é isso, você não perde a oportunidade de venda e você inclusive tem, como ele falou, você tem aquele FII que cai lá na sua conta independente e você já fechou o cliente, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Normalmente o contrato do Mercado Livre a gente fecha no mínimo por 2 anos, o cliente. Aconteceu essa semana, um dos parceiros que a gente já, né, também por meio do Marcos, já trouxe, ele trouxe algumas contas de alguns clientes e um deles já está no Mercado Livre, inclusive. E a gente estava buscando a oportunidade de otimizar o a energia deles. Gente, para vocês terem ideia, o cara eu não sei como é que eles conseguiram isso, porque eu vou te falar, é muito difícil, mas o cara tem um contrato fechado com a venda de energia a R$ 390. Eu disse: "Gente, isso é assim, a empresa está lavando a burra", vamos dizer, né, mas o cliente tá totalmente preso no contrato, que ele poderia, na verdade, agora com o que a gente colocou, que a gente pode otimizar, eles tentarem aí aproveitar esse preço mais baixo e e fazer uma reestruturação aí desse contrato de Ô, compra e venda de Dani, fala energia. para ele, o cliente está 390, e quanto que está sendo comercializada hoje a energia? O pessoal vai cair de costa. 140, 120 já para ganhar bastante, assim, sabe. Mas o PLD tá no piso. A empresa tá lavando tá levando de lavada, assim, tá bem
Tá bem fechado esse contrato. E para vocês Mas eu fiquei verem, impressionada, porque para o cliente ter migrado com um preço desse, ele realmente pagava muito. Mas é isso, e a gente Dani, tem é muita legal possibilidade. isso daí, ter um exemplo, porque às vezes a gente vai, o cara fala, não, eu já estou no Mercado Livre. Mas, gente, a oportunidade, nós estamos falando de Tem reduzir pela oportunidade. metade o custo de energia, é uma oportunidade. É. Então, essas oportunidades, e nós, agora falando como integrador, eu sempre falo como integrador, porque é o meu dia a dia, né? Nós, como integrador, a gente tem já esse cliente que confia na gente. O mais difícil que o pessoal que vende Mercado Livre de energia tem é conseguir conta de energia. Ô, gente, se você não recebeu hoje no seu WhatsApp pelo menos 5 contas de energia, você está falhando na prospecção. Esse é o nosso negócio, a gente tem que receber muita conta. E cada vez que você recebe uma conta, o olho vai afinando. Você vai falando, opa, peraí, deixa eu ver o consumo. Poxa, esse cara cabe no Mercado Livre. Esse cara aqui vale a pena conversar com a Dani. E aí a gente começa a melhorar cada vez mais essa nossa conversa. Pronto, Dani, falei demais. Vou parar de falar. Não, mas eu acho que assim, é como a gente já conversou algumas vezes, eu que falei desde o início, a ideia não é ficar se vendendo, tipo: "Ai, porque somos a melhor do mundo", não. Mas eu já trabalhei em outras comercializadoras, inclusive o Marco já fez parceria aí também, e realmente, assim, a Atena ela traz esse ganha-ganha muito na essência, então eu até falei pra eles, eu disse: "Gente, eu nunca tinha botado a cara, assim, pra prospectar parceiros", e foi a primeira vez que eu me disponibilizei, justamente porque é bom pra todo mundo, assim, o cliente tá saindo ganhando, quem tá fechando tá saindo ganhando e tá saindo ganhando bem, né, porque, como eu falei, e assim, eu posso até depois mostrar de verdade pra vocês, o mercado realmente tem praticado um uns valores de FII baixo, até porque todo o risco, ele fica na mão da comercializadora. Ele não fica na mão justamente de vocês, ou enfim, de gestoras que a gente vê mais comuns no mercado. Então eles poderiam também estar pagando mais, né, um FII menor, assim, um FII mais tímido. Mas é o que eu falei, eles estão realmente dispostos a começar a fazer a essa estruturação de uma forma mais, assim, mais bem paga, literalmente falando, né, falando um português, assim, bem claro. Acho que é como eu falei, não tem empresa boazinha. Se vocês estão ganhando bem a bonificação, é porque a empresa também está ganhando bem o que ela vai ficar, então é isso, todo mundo ganha, né. Então acho que sendo bem sincera, assim, bem aberta, quem tiver realmente interesse e tiver mais dúvidas também, quiser falar agora ou quiser falar depois, enfim, já tem meu contato. E eu posso, inclusive, fazer a ponte para vocês conhecerem a equipe técnica também, que faz toda a parte de estudo. Se tiver algum detalhe muito técnico também, para eu poder conseguir tirar, eu preciso também do pessoal, então já faço a ponte também para vocês conhecerem. Enfim, queria saber se alguém, na verdade, além de mim, quer falar alguma coisa também, tirar alguma dúvida. Se vocês já conheciam ou se é tudo muito novo, enfim. Marco, volta. Ô, Dani, ninguém fala com Voltou. você. Então vou eu. É live, Gente, né? Instagram. Ó, gente, O Leandro tirou do mudo. opa, pai, Leandro, fala aí. Vamos lá, ó. Eu tenho algumas dúvidas, na verdade, são todas as dúvidas possíveis, porque eu estou no mercado faz muito pouco tempo. Então, Tá. tô ali há 3 meses, vendi poucos projetos ali residenciais, comerciais, né? Temos aí uns 10 projetos vendidos somente. E isso me interessou bastante, né? Mas a regra, né? Acima de 15 mil reais. Quais as outras regras básicas para eu chegar no meu cliente? Ó, putz, você se encaixa nesse formato, você se encaixa nesse outro formato. Se tivesse alguma coisa, né, algum material que eu pudesse embasar e chegar, porque da forma com que eu estou cru, né? Essa é a grande verdade. Eu não sou especialista que nem o Marco aí, né? O Marco, Sim. o Marco é um especialista. Então, para ele chegar com propriedade, chegar a falar, ele consegue a atenção desse cliente. Mas se eu chegar lá da forma com que eu estou, eu não vou conseguir a atenção desse cliente, né? Marco, já tem um aluno aí pra consultoria. Eu aqui, já vendendo o peixe do Marco.
Da Johanna. Não, mas é porque eu me lembrei, porque os meninos vão fazer justamente uma consultoria, e aí não necessariamente no Mercado Livre não, tá? Mas da geral aí do setor, que eu acho que é interessante para ti, André. André estava escrevendo aí, eu acabei dizendo o nome dele. Mas, Leandro, assim, de novo, o que que você precisa começar a olhar? Tá, vamos lá. Se você tiver hoje, sou da Atena Energia, sou da Atena. O que que eu ia falar? Da conta. Quando você pegar a conta do cliente, qual é a primeira coisa que você vai olhar? Ou você, na verdade, está falando de antes de conseguir a conta? Só para eu entender. Antes, eu Ah, estou visitando o cliente ali, né? Vamos pensar assim, estou no porta a porta. beleza. Chego lá na indústria dele, vou conversar com ele, vou tentar oferecer o sistema solar. Ah, não, ó, Uhum, esse cara aqui já, putz, ele gasta mais de 75 mil, de aquele projeto, ele já pertence ao grupo A. Putz, então é uma coisa mais complexa. Eu tenho até medo de vender porque, poxa, eu vou chegar, vou apresentar a forma correta. Imagine uhum. que eu venda, a empresa que eu estou representando tem estrutura para fazer esse projeto? Então, são coisas meio assim complexas, né? O que que, aí falando mais especificamente da comercializadora, tá? A comercializadora, na verdade, ela não faz projeto solar, né? A gente trabalha realmente com a migração para o Mercado Livre. Então, Dani, mas como é que funciona? Depois que você chegou no cliente, vamos supor, não sei como é que você faz a prospecção, mas sei lá, vamos supor que você pesquisou pequenas indústrias ou sei lá, uma indústria de médio porte, você chegou para conversar, você teve abertura e chegou lá, tá? Então, primeiro contato você vai entender, primeiro visualmente, se a empresa realmente ela tem muito maquinário, dependendo do tipo de indústria, você já vai começar a olhar dessa forma. Então, se ela for de médio a grande porte, ela já tem um pezinho de possibilidade, mas óbvio que não é no olhômetro que a gente consegue entender. Então você vai começar a puxar de como é que eles trabalham, quantas máquinas, como é o funcionamento do local, enfim, da empresa. Esses detalhes, assim, para você entender realmente o custo de energia que eles têm. E óbvio, tudo com o intuito aí de começar a puxar e ter a informação na mão, então ter realmente a fatura na mão para você apresentar uma solução. Se o cliente já tiver na fatura demanda contratada de energia, tiver lá a TURG, ele já é um potencial cliente para migrar para o Mercado Livre de Energia. A partir de janeiro de 2024, esse cliente, que é o que eu falo, pertencente do grupo A, ou seja, todo cliente de alta tensão, ele já vai poder migrar para o Mercado Livre de Energia. Ele não precisa necessariamente ter um mínimo de demanda contratada. Porque hoje, até dezembro, no caso desse ano, precisa ter no mínimo 500 kV. Desculpa, 500 quilowatts de demanda contratada. A partir de janeiro não precisa, basta ele ser pertencente do grupo A em alta tensão. Então, assim, que, enfim, vai ser todo mundo do grupo A. Você já vai ter essa oportunidade. Mas por que que a gente já está falando disso agora? Porque eu não preciso esperar chegar janeiro de 2024 para começar o período de migração desse cliente. Por quê? Eu preciso fazer todo o passo a passo de migração, que é denunciar o contrato para a distribuidora. O período de migração para ele sair da distribuidora para o Mercado Livre de Energia é normalmente de 6 meses no mínimo. Então depende muito do dia do aniversário do contrato dele com a distribuidora. Então, assim, tem muito isso. Quando o cliente tem. Quando o cliente tem um modelo para ser um autoprodutor migrante mercadoria, vocês tocam. O projeto da usina também. Então, a gente, na verdade, já tem dentro de casa, tá? A parte de engenharia aí para essa consultoria de projeto. Não precisa trazer ninguém de fora, não. Tem um cliente que tem demanda contratada e recebe a média 40 mil quilômetros. Posso oferecer para ele? Pode sim, tá? Não sei quem é só o Brasil, mas. É o Raul, né? Que falou no início. Pode falar, pode sim oferecer, tá? Se você quiser depois falar comigo também no privado e me mandar algumas informações para a gente olhar para o cliente, enfim, já fazer um estudo para você ter pronto, porque aí eu já te dou, inclusive, mais assertivo. E é bem bacana, porque assim,
por mais que você não conheça ainda, seja muito cru ou nunca tenha visto, por exemplo, um estudo de viabilidade, a primeira vez que você vê, você já vai ver que é bem intuitivo. Até porque a ideia da gente é que o cliente entenda também o que ele está fazendo, né? O que a gente está oferecendo. Então, a análise vai, o que é que ele paga hoje, quanto é que ele vai pagar no Mercado Livre? Como é a demanda hoje, como é que fica no Mercado Livre? O que é que ele deixa de... Por que que ele economiza? Então, todas as informações técnicas. Quanto é que ele vai pagar pela energia e quanto é que ele paga hoje? Então, tem comparativo. Vai tudo muito explicadinho, tá? Qual é a percentual de economia total que ele vai ter contratando a energia no Mercado Livre? Vai estar lá com uma base de cálculo tudo certinha. Se quiser em porcentagem, e a gente manda também em valor. Então, tem clientes que economizam no ano, dependendo, óbvio, do tamanho do cliente, mas a maioria dos que eu já acompanhei, tem cliente que não economiza menos de 1 milhão, dependendo do cliente. Porque realmente, assim, principalmente, aí eu volto a falar o que eu falei no início. O momento agora que os preços estão mais baixos, a gente tem mais oportunidade. Não que depois não fique também viável, mas como está tendo muita chuva agora e o PLD está no piso, os preços caíram bastante. Então, está bem discrepante do mercado cativo. Por mais que a gente não esteja acendendo bandeira amarela e vermelha, mesmo na bandeira verde, ainda assim a gente consegue ser extremamente competitivo no preço, por incrível que pareça. Tem uma área de investimento, nós procuramos para realizar um projeto de venda de energia. Por favor, fala comigo também, porque eu já direciono com o Diego ou o Gabriel. Essa parte, na verdade, é o Gabriel que toca mais dentro da Atena. Perfeito. Por favor, pode falar que é isso, assim, não é só a migração, tá, gente? É como eu falei, vocês podem olhar os clientes que vocês têm a oportunidade deles virarem autoprodutores, como o Marco falou. Tem cliente que você pode já, na sua carteira hoje, quem tiver, já olhar e revisar. Tipo, eu posso ofertar isso aqui para ele economizar mais ou para ele ter um ganho maior. Também é uma possibilidade, tá? Marco, Oi, Dani. tu quer falar o que eu falei de autoprodutor? Me lembrei. Eu não lembro direito como foi aquele caso que até o Gabriel te explicou da autoprodução. Desculpa, gente, eu tive que sair correndo. Seguinte, o autoprodutor, ele tem tools de incentivado. Ou seja, quando o cara é autoprodutor, ele paga menos no transporte de energia. Então, ele acaba melhorando ainda mais o custo dele de energia. Então, toda vez que a gente conseguir trabalhar em autoprodutor, isso já é positivo. Outra coisa, fizemos um projeto de eficiência energética, o cara trocou motor, trocou caldeira, mudou o tipo de operação, sobrou energia até do que ele está gerando, ele já pode vender. Então, a gente consegue otimizar ainda mais o nosso cliente. E tem algumas coisas que a Dani não fala, mas existem ganhos que não são diretos, ganhos indiretos. Por exemplo, quando está no Mercado Livre de Energia, e isso é muito legal a gente deixar claro, não tem bandeira. Então, nós estamos num momento agora onde não estamos falando de bandeira, porque os reservatórios estão cheios. Só que em 2 anos vamos voltar a falar. A mesma coisa, o custo de energia agora, ele é muito menor do que era há 2 anos atrás, quando a Dani começou a prospectar o solar. Quando eu falava do Mercado Livre no solar, era impossível, não estava dando vida. E, de repente, com o custo lá embaixo, isso daí faz muito sentido para o nosso cliente. E com a 14.300 ficou melhor ainda. Ontem eu falava até com o André, que está aqui, ontem a gente conversava lá na Expo Eletro, e eu falava, essa é uma das oportunidades que a 14.300 traz para a gente. Então, deixar de ser instalador, deixar de ser o eletricista da história toda e passar a ser o especialista de energia. Isso daí é fundamental, inclusive, para a nossa sobrevivência daqui a 4 anos, que é quando vai travar. Hoje, um cliente ele virou e falou para mim assim, mas você faz parte dessa turma dos varejistas de energia? Eu adorei ouvir isso.
Porque é assim que eu quero ser reconhecido, como varejista de energia. Eu quero ser reconhecido como o cara que o cara vai comprar energia. Eu acho que isso daí é reconhecimento de trabalho. Eu e a Dani falávamos disso há 2 anos atrás, no final de 2021, nós falávamos sobre isso, sobre uma oportunidade de mercado que até agora, no final do ano, e ela está acontecendo. Porque começo de 2024 a gente consegue trazer qualquer empresa que esteja com demanda. Em média tempo, a gente consegue fazer para o nosso lado. Nossa, gente, desculpa, eu não tive como não ir. Marco, onde é que tu tá, homem? Eu tive que vir buscar meus filhos. Minha esposa simplesmente sumiu. Nossa, gente. A pessoa entrou numa creche, saca? Mas foi mesmo que eu vim buscar os meninos no Quase futebol. isso. É isso, gente. Mas, Marco, foca aí. Não, mas eu vou vindo aqui. Beleza? Eu acho que assim, como eu falei, a ideia hoje era iniciar a conversa com vocês, era abrir esse canal para poder vocês, inclusive, testarem. Ou, Dani, antes de testar, eu tenho, sei lá, milhões de dúvidas ainda aqui, mais técnicas, que eu queria realmente ter mais segurança. Fala comigo no privado, meu número tá lá no grupo, né? Que aí eu faço essa ponte com vocês aí da nossa equipe técnica, para vocês realmente ficarem tranquilos e seguros do que estão prospectando e de quais são realmente os ganhos que vocês vão ter para passar para o cliente e, óbvio, também para vocês como parceiros de negócio. É isso. Eu tenho certeza que eu acho que essa. Eu acho ótimo aqui. Não, eu falo muito do ganho, porque eu acho que isso é interessante sim, mas principalmente de vocês terem segurança do que vocês estão passando, como o Raul está falando, né? Não adiantava também eu trazer, eu até falei para os meninos, disse, gente, não vai ser algo muito técnico, porque a ideia realmente era abrir esse canal para quem realmente tiver interesse, falar comigo para eu poder fazer essa ponte aí com a equipe técnica, porque eu vou falar muito, muito sinceramente, assim, às vezes a gente fala, né, muito aberto, não sei o que, muito técnico, mas as pessoas não têm muito interesse. Então, quem realmente tiver interesse de, né, e dizer, Dani, eu pensei em alguns clientes, ou eu tenho interesse realmente em entender melhor para a gente prospectar, para ser parceiro aí, fala comigo para eu poder tirar, assim, todas as dúvidas, deixar vocês já em contato, porque aí vocês têm canal aberto para poder realmente vocês se sentirem seguros e prontos para poder oferecer a solução. Acho que é a melhor forma aí da gente trabalhar, sabe? Ô, Dani, só uma última coisa aí, né? Não sei. Se você tiver algum material ou até um exemplo de proposta que você pudesse enviar para a gente, Posso mandar no grupo. isso, pelo menos para mim, não sei, né, Uhum, para que eu entenda um pouquinho melhor aí a respeito aí da economia, né, claro. do processo todo. Esses 6 meses que você falou é um prazo longo, né? Eu estou trabalhando aqui com uma empresa que é Nex, então a gente consegue lá aquele desconto lá na fatura do cliente, né? Pô, demora aí 3 meses também, então a gente percebe essa dificuldade. Ah, mas 3 meses, né? Então, Uhum. pô, mas você não está investindo nada, você não quer esperar? Se você não Então, investir, é isso, né. então assim, ó, são coisas complexas, mas que eu preciso entender bem certinho o processo para ter argumento e conversar com o cliente, né? Claro. Inclusive, é até engraçado a gente ouvir isso do cliente, né, porque, assim, pelo menos não de pronto, assim, na minha cabeça, mas eu não sei de nenhuma solução que no outro dia ele vai estar economizando, Sim, de cara, ver- né. Então, é verdade. engraçado, assim, às vezes a gente escuta muito isso do cliente, mas você olha e faz: "Sim, vai fazer o quê? Não tem". Até para instalar qualquer coisa ou fazer qualquer modificação, eles precisam do tempo, né. Mas quando eu falo de 6 meses, é por causa depende, óbvio, do cliente. Tem clientes que são menos que isso, mas na regra geral, na média, é no mínimo 6 meses, porque normalmente quando a gente vai olhar o contrato, eu mando também a proposta para vocês conhecerem como é que funciona e como é que vai esse estudo para eles, inclusive. Vou mandar uma limpinha sem o nome do cliente para vocês darem uma olhada. Eh, e um material também explicando sobre o mercado e como é que eles são hoje e como é que eles podem migrar.
enfim, para vocês terem realmente essa informação na mão. E aí tirar, óbvio, dúvidas também pós-materiais. Ô Dani, eu acho que a gente podia marcar para amanhã, tipo esse horário das 7 às 2, eu abrir uma proposta no meu computador e mostrar para eles essa proposta e também mostrar uma conta de um cliente que dá para a gente migrar. Pode ser, O que você acha? pode ser. Eu acho que, inclusive, é bom que tangibiliza. Eu gosto da ideia, só que eu não sei se todo mundo vai ter disponibilidade. Mas, enfim, quem não tiver também, a gente faz nesse mesmo esquema. Deixa gravado, né, para poder a gente, acho que quem não viu na hora também vê depois. Eu acho uma boa, porque aí eu mostro até aquela conta que eu mandei para você hoje, que eu mandei 2 contas, ali dá para ver. Eu tenho uma conta já em baixa, eu tenho uma conta embaixo e uma média do mesmo cliente, então dá para a gente até falar sobre isso. Perfeito. E eu acho que é isso. Quando você visualiza, fica mais fácil de entender também o que a gente falou. Boa, Raul. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa agora? Eu aqui, ó. Não, acho que pode falar, André. Tudo bem, pessoal? Boa noite, André aqui. Eu acho que, até a título de, na próxima conversa, você podia deixar, Dani, meio que um para-casa para a gente estar trazendo algumas demandas próximas, sabe? Já de, um cliente com uma demanda contratada de X, de 500K, por exemplo, ou algum cliente que a gente já tenha encontrado aí, só que não tinha dado negócio porque a gente não tinha ainda esse contato no Mercado Livre. Eu acho que se fosse talvez até interessante a gente já pensar alguma coisa aqui que você acha que é válido para a gente conseguir para a próxima conversa que a Boa. gente tem. Não sei, aí você me olha o que você acha de olhar aí de sugestão para a gente tentar correr atrás, sabe? Só para ficar mais prático, eu acho legal. Gostei da ideia também. Mas, ó, eu acho que, inclusive, depois do que vocês visualizarem amanhã, fica melhor de vocês entenderem também e começar a olhar o que você já tem de cliente na base que pode olhar com outro olhar aí e também o que pode prospectar que não está aí dentro de casa já com vocês. Mas eu acho que depois dessa visualização da abertura da proposta e da fatura que o Marco, né, propôs agora, eu acho que vai ficar melhor para eu poder, enfim, direcionar vocês e vocês terem esse entendimento realmente mais fácil. Deixa eu ver se eu... Eu acho que assim, para início de conversa, seria assim, essa primeira. E aí, como o Marco já deu essa opção, acho que a gente pode voltar para poder fazer aí agora essa parte prática, né? Ele mostrando e a gente tirando mais dúvidas. Inclusive, eu posso ver se o Diego ou o Gabriel consegue participar também, Marco, que aí também já tira dúvidas bem técnicas, assim, mais pontuais, que facilitam muito, Show de bola, eu acho que vale a pena. tá? Fechou, o Raul até falou no mesmo horário, que é bom. Eu tenho no mesmo horário. O que vocês acham? Amanhã às 7 horas. Todo mundo que tá aqui, ok? Se não tiver festa dos meninos, eu topo. Se não tiver menino para buscar, eu acho bacana. Meu, se eu te falar, você não vai acreditar. Em São Paulo hoje é para quebrar vento. Você acabou de falar que tá parada no trânsito. São Paulo estragou de novo, ontem mesmo, pelo amor. Mas amanhã eu vou ficar pelo escritório. Quando tem problema, eu não vou sair. A gente consegue fazer. E aí eu abro no meu computador e mostro para vocês tudo. Então fica bem mais fácil. Beleza. Tá bom, gente. Então, um abraço. Quem quiser também falar alguma coisa, às vezes eu não respondo tão rápido, mas na hora que eu ver a mensagem também, eu já dou um retorno para vocês. E aí a gente volta com essa prática aí para poder ficar mais claro, tá?
Perfeito, Raul. Pode mandar. Que aí eu já faço essa ponte aí para ti também, tá? É isso. Gente, obrigada. Boa noite. E a gente se encontra de novo aí para fazer essa prática. E também estou disponível, como eu falei, para vocês falarem no WhatsApp para a gente fazer aí esses detalhes aí de quem já tiver alguma coisa no radar para olhar. Tá bom? Gente, dá tchau, Tchau, pelo gente. menos. Eu não, dá Obrigado. tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Até amanhã.